nossas decisões, né? Nos espera, nos chama, né? E o título da mensagem de hoje, irmãos, é: quem vencerá? Quem vencerá? A gente sabe que, a gente já entendeu de todos que nós estamos em meio a uma batalha, né? Uma batalha entre o bem e o mal, a batalha que o campo de guerra é a nossa mente, né? E Deus e o diabo lutam para conseguir, né, nos chamar, nos conquistar. Deus luta para nos salvar e o inimigo para puxar a gente com ele para o fogo. Então o título da mensagem é: quem vencerá? Efésios capítulo 6 é o verso da mensagem. São os versos da mensagem. Efésios capítulo 6, amém? Amém. Versos do 10 ao 18. Esses versos são bastante conhecidos. Epístola de Efésios, aos Efésios, capítulo 6, versos do 10 ao 18. Irmãos, esses versos são bastante conhecidos porque o conselho de Deus para nós é que em meio a essa batalha nós nos reforcemos com a armadura, né? Com a armadura dele, a armadura de Deus. E é de certeza, em meio a um campo de batalha, que aquele que tem mais chance de ser vitorioso é aquele que tem mais condições de vencer a batalha. São aqueles que têm armaduras mais resistentes, né? E armas mais potentes. Deus, ele prepara para a gente, preparou para a gente essa armadura, esses meios pelo qual ele nos garante a vitória. E se nós nos prepararmos, nos armarmos, nos protegermos, seremos vitoriosos, amém? Amém. E aqui nos versos 10 ao 18 nós encontramos essa armadura. O título da mensagem é diferente, né? Quem vencerá? O verso 10 nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amém. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Amém? Amém. Então a gente encontra aqui uma lista dessa armadura, né? Hoje em dia o arsenal de um guerreiro, né, mudou muito, né? Então, coisas muito mais atuais e tal, mas essa armadura aqui nunca sai
de moda. Amém. É a armadura celeste, É poderosa. a armadura a qual a gente pode vencer as tentações, o mal, o próprio diabo, né? E assim chegarmos salvos e bem ao céu. Amém? Amém. Então, irmãos, aqui na introdução nós encontramos a seguinte questão: o inimigo vai vencer? Não. Essa é a resposta certa. O inimigo vai vencer, sim ou não? Não. Não. O inimigo não vai vencer. Agora a questão é: você vai vencer o inimigo? Aí são os 500, né? A gente luta para isso, mas a certeza é que o inimigo não vencerá. Amém? Amém. Embora essa pergunta sugira uma possibilidade negativa de derrota, ela nos instiga a compreender a natureza do pecado, depender do auxílio divino no campo de batalha e também a enfrentar a batalha. A nossa derrota ou vitória está em jogo quando não conhecemos o assunto da batalha espiritual. Então, para a gente poder, além dessa armadura que Deus nos proporciona, né? Imagine em meio à guerra, um general ali junta todos os soldados ali, né, no pelotão da guerra. Todos os soldados no campo de batalha, dá a eles armas para lutarem, mas não fala, não instrui o que eles devem fazer no campo de batalha. Eles têm chance de vencer? Não. Só se tiver muita sorte, né? Mas as chances são reduzidas, porque para vencer a batalha é preciso estudar o inimigo, é preciso estudar o campo de batalha, é preciso estudar o arsenal do inimigo também, né? O que ele vai usar, quais as táticas, né? Então a palavra de Deus, irmãos, aqui a gente frisa muito nesses versos a armadura, mas não o restante, o que vem depois, porque não é só a armadura e arsenal que vence uma batalha, não é só a armadura que vai fazer você vencer a guerra, né? Nos verso 18, né? Tem um segredo para vencermos também, não só com a armadura, mas também com o verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos que estudar, nós temos que nos aprofundar, estar em conexão com Deus, ouvir a voz de Deus nos louvores, nas pregações, ouvir a voz de Deus, o que Ele quer nos falar, o que Ele quer nos ensinar, qual ponto que Ele quer mudar em nossa vida, para que a gente nós possamos ser capacitados para vencermos a batalha. Deus disponibiliza, assim como os grandes generais, assim como, né, os exércitos, Ele disponibiliza as armaduras, mas também disponibiliza para a gente a capacitação. Então, uma coisa é você usar um objeto, outra coisa é você aprender como usar aquele objeto. Você vai ter um melhor desempenho, né? Então, vamos nos aprofundar mais nisso, né? Contra o sangue e a carne. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, nós encontramos a certeza de que Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Sim. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado entrou no mundo e Adão gerou um filho à sua própria imagem e semelhança. Onde é que está isso? Gênesis 5, verso 3, né? Toda a humanidade passou a ser pecadora a partir daí, do pecado, do erro de Adão. Cada ser humano é transgressor desde o ventre materno. Nós nascemos na iniquidade e fomos concebidos em pecado, assim como diz o salmista no Salmo 51, verso 5. Esta condição, ela não é removível, ela não você não pode transmitir, deixar para outro, não quero ser pecador. Não. Todos nós somos pecadores, todos nós temos essa como é que diz? Essa célula maligna no nosso corpo, né?
Porque Jeremias capítulo 2, verso 22, né, afirma que essa não é uma condição removível. O pecado habita em cada um de nós, pois todos nós somos pecadores, todos nós estamos sujeitos a ele, né? Então, irmãos, a Bíblia fala em Romanos capítulo 7, vamos abrir. Romanos 7, verso 15 e 17. Romanos 7. Romanos 7, verso 15 e 17. Olha que impressionante. Amém? Amém. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, a Bíblia fala que o pecado, ele é involuntário. A pessoa que força a piscada de olho, ela fica uma coisa não fica natural, né? Fica uma coisa forçada, realmente fica estranho. A pessoa que força a respiração, ou respira demais e passa mal, ou respira de menos e passa mal também. Então são coisas involuntárias que nosso corpo faz, e o pecado é um deles. O pecado é uma coisa involuntária nossa. Está no nosso DNA, está no nosso sangue. Nenhum ser humano é capaz por si só, de se limpar da sujeira do mal. A gente luta, é um processo diário para nos aperfeiçoarmos, para parecermos mais com Jesus, para limpar as nossas vestes, mas é um processo difícil, né? Diário e constante, que nunca acaba até a volta de Jesus. Então, Paulo aqui ele afirma, né? Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. A iniquidade, ela se revela tão naturalmente em nós, que nem sempre precisamos nos esforçar ou estarmos conscientes dela para praticá-la, né? Às vezes, sem maldade alguma, você faz o mal. Sem maldade, você faz o mal. Ou então você, sem perceber, você já fez algo de errado que não deveria, né? Às vezes, não é sempre, às vezes. Em vista disso, irmãos, não devemos jamais nos considerar isentos de pecado ou imunes a ele. A alegação de estar sem pecado é em si mesma uma evidência de que aquele que sustenta está longe de ser santo. Você já viu as pessoas que se alegam santas? Se alegam escolhidas de Deus, e eu digo esses famosos grandes, né? Aquele Henrique Cristo, por exemplo, um caso aí mais conhecido, aquele que se alega santíssimo, aquele não é exemplo para ninguém, né? Nunca foi, nunca será exemplo para ninguém. Então, aqueles que se alegam isentos do mal, isentos do pecado, esses mesmos que sustentam essas palavras estão longe de serem santos. É porque não aprendeu o verdadeiro conceito da pureza e da perfeição. Assim como Jesus, né? Bem como da malignidade e horror do pecado. Ellen White, O Grande Conflito, página 473. Muito bem, irmãos. Aqui nós vemos que essa luta não é contra o sangue e a carne, né? A luta que nós temos contra o sangue e a carne, ela já está vencida. Amém. Amém? Jesus venceu na cruz por nós essa luta. Mas nós somos naturalmente também vencidos pelo mal. Nós não conseguimos sozinhos vencê-lo. Precisamos de Jesus para isso. Então, não adianta lutar contra carne e sangue. Essa luta só Jesus pode vencer. Por isso que ele veio morrer por nós. Por isso que ele veio derramar o sangue dele, porque o nosso não vale. Então, essa luta contra o sangue e a carne, para nós não conseguiremos vencê-la.
Somente Jesus. E o campo de batalha? Vamos abrir Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus 15, verso 19. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Amém? Amém. Verso 19 nos diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Irmãos, reconhecer nossa condição é o primeiro passo para lutarmos no campo de batalha. Antes de nós sairmos para lutar, né? Saímos a lutar contra o inimigo nesse campo de batalha, é preciso nós nos reconhecermos quem somos. Quem nós somos? O que a Bíblia diz que nós somos? Pecadores, né? Indignos. Nada. Chega a dizer o quê? A palavra duríssima, trapo de imundície, porque o ser humano, ele é fraco. Por isso que ele não conseguiu vencer a tentação. Ele é fraco desde o começo. Agora, para nós sairmos a lutar, para nós sairmos para vencer, é preciso primeiro reconhecer que nós somos quem somos. Somos fracos, somos pecadores. É preciso reconhecer a nossa condição. Em Mateus 15, verso 19 nos falou, né? Porque do coração procede o quê? Maus desígnios. Do nosso coração só procede o mal. O bem que nós fazemos, já em outros versos, quem pratica, quando nós praticamos o bem, já nem é nós que fazemos, é Deus que faz em nós. É Deus que opera em nós, tanto querer como fazer. Amém? Amém. Então, a gente encontra aqui na palavra que nós precisamos primeiro reconhecer quem somos. É questão de humildade. É por isso que Deus se agrada tanto do humilde e desagrada do orgulhoso. O orgulhoso é aquele que é cheio de si, né? Eu não preciso, fulano de tal, Marcos Basílio, vou me rebaixar? Não, de modo algum, né? Tem gente que faz isso, tem gente que se acha demais, eu sou isso, eu fiz aquilo, eu não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso. Mas Deus quer aqueles que reconhecem, tem humildade para ouvir, tem humildade para reconhecer realmente a condição que tem. Esse é o primeiro passo. Sermos humildes e reconhecermos quem somos. Na mente, somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Se não for isso, não me julgo não, porque eu não sei falar grego não, viu? É metanoia mesmo. É metanoia? É. Muito bem. Então, a Angelina fala grego. Indica uma mudança de pensamento. A palavra arrependimento em grego, que é metanoia, né, Angelina? Indica uma mudança de pensamento. Então, arrepender-se é algo mais além, né, e mais profundo do que só meras palavras. Eu me arrependo de ter feito aquilo, eu não devia, me desculpe, meu Deus, me desculpe, irmão. Mas o verdadeiro arrependimento, ele exige uma mudança de pensamento. Não só de tudo, né, mas de pensamento também. É abandonar realmente aquilo. Se a Bíblia falar que Deus esquece, joga nas profundezas do mar o nosso pecado, nós também devemos fazê-lo. Temos que aprender com ele, né? E ali abandonar totalmente, esquecer, porque aí realmente gerou a mudança que Deus tanto quer. Se o pecado ocorre no coração, nós precisamos nos arrepender de nossos pensamentos como se fossem ações. Esse é o verdadeiro arrependimento que não produz dano ou pesar, mas salvação. Amém? Amém. 2 Coríntios 7, verso 9 e 10. Irmãos, o inimigo vencerá se não compreendermos o verdadeiro sentido de arrependimento. Primeiro nós precisamos reconhecer que somos pecadores.
Depois vem o arrependimento. Você já viu aquele estudo? Fé, arrependimento e Confissão. fé, arrependimento e confissão. Não, eu amo esse estudo. Esse estudo ele deixa claro que para o estudante que está ali com aquele estudo na mão, que está abrindo a palavra de Deus, que está ouvindo a voz do instrutor, ouvindo a voz de Deus através da palavra, que é necessário esses 3 passos fundamentais para ele se entregar a Deus. É necessário esses 3 passos fundamentais para ele ter uma mudança significativa e verdadeira na vida dele. Acreditar em Deus, reconhecer quem somos, nos arrependermos e confessarmos a Deus, buscarmos a Deus, né? Aquele estudo e o santuário são os estudos que mais gosto de passar, né? Não tem especialidade para essas coisas, mas se tivesse eu era especialista, tanto eu escuto sermões, estudo e gosto demais. Então, o inimigo ele vencerá se nós não compreendemos o verdadeiro sentido da palavra arrependimento, mudança de pensamento, mudança de atitude. Amém? Amém. Assim seja. Portanto, deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Onde está isso? Romanos 12, 12. Amém. Até termos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Vencendo a batalha. Agora vem a parte importante, né? Como nós podemos vencer essa batalha? Como nós conseguimos vencer essa batalha? Gálatas capítulo 5, eu vou querer a ajuda dos irmãos, para nós encerrarmos com uns versos separados, né? Que eu gosto da participação dos irmãos. Então, eu vou pedir para Davi abrir Gálatas capítulo 5, verso 9 ao 21. São versos importantíssimos. O irmão Léo Décio, Efésios capítulo 6, 10 e 11. Mais alguém quer ler? Pode abrir, irmão. Abra João